Nesse vídeo trago uma matéria do LifeSite News no qual aborda uma entrevista do Papa Francisco ao jornal italiano La Stampa. Nessa entrevista, Francisco chama de pequenos grupos ideológicos aqueles que se opõem à sua agenda nefasta. Trago a narração completa da matéria e acrescentando meus comentários. Fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. E lembre-se, o objetivo é esclarecer e deixar bem claro que dentro da Igreja de Cristo estão cheios de lobos vorazes, querendo dispersar o rebanho. Veja o que disse o apóstolo. Sei que depois da minha partida, se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós, surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. Atos dos Apóstolos 20, 29 e 30. Papa Francisco ataca os críticos das bênçãos homossexuais como pequenos grupos ideológicos. Ao discutir Fiducia Supplicans, o Papa Francisco descreveu a Igreja Católica na África como um caso especial, uma vez que, para eles, a homossexualidade é algo inconcebível do ponto de vista cultural. Eles não toleram isso. O Papa Francisco disse que aqueles que se opõem à Fiducia Supplicans, FS, pertencem a pequenos grupos ideológicos e que a Igreja na África é um caso especial por causa da sua cultura. Então, segundo o Papa Francisco, a homossexualidade não é um pecado, e sim um ponto de vista cultural. Os africanos não toleram isso, mas nós do Ocidente temos que aceitar essa agenda antifamília e deixar rolar a desconstrução da sociedade cristã. Não é para os africanos que a união do mesmo sexo é inaceitável, isso é algo que vem de Deus, é só ler Romanos 1, 26 ao 28. Segundo o Papa Francisco, querer ser católico é pertencer a pequenos grupos ideológicos. Ou seja, somente por defender a tradição cristã e a lei natural já te faz um ideólogo antimoderno. Segundo essa afirmação de Francisco, a cultura na África é uma cultura atrasada por não se abrir aos caprichos da agenda anticristã. Numa entrevista ao jornal italiano La Stampa, Francisco abordou as críticas à controversa declaração do Vaticano sobre bênçãos para casais em situação irregular, dizendo que aqueles que protestam veementemente contra a Fiducia Supplicans pertencem a pequenos grupos ideológicos. O Papa descreveu a Igreja Católica na África como um caso especial, já que para eles a homossexualidade é algo feio do ponto de vista cultural. Eles não toleram isso. Além disso, disse: confio que gradualmente todos ficarão tranquilos sobre o espírito da declaração, que visa incluir, não dividir. Convida-nos a acolher e depois confiar nas pessoas e a confiar em Deus. O anticatolicismo moderno sempre usa frases doces. AOS ouvidos dos desatentos. Frases como visa incluir, não dividir, soa muito bem e dá uma impressão de acolhimento. Porém, Jesus não autorizou acolher o pecado e sim convidar o pecador ao arrependimento. Quando Jesus incluiu a mulher adúltera no seu rebanho, ele não a condenou. Porém, disse a ela: vai e não tornes a pecar. Ou seja, vai e mude de vida. Vai e se converta. Mude de vida imediatamente, ou sofrerá as penas eternas no inferno. Jesus foi incluso e não dividiu, pois quem divide é Satanás e o pecado que as pessoas cometem. Francisco disse em referência à Fiducia Supplicans que Cristo chama a todos de dentro. Mas no Evangelho vemos Jesus dizendo o contrário. Ele disse: fazei penitência e crede no Evangelho. Francisco disse que o Evangelho é santificar a todos e que se deve haver boa vontade, e é preciso dar instruções precisas sobre a vida cristã, e destacou que não é a união que é abençoada, mas as pessoas. Francisco disse que somos todos pecadores e perguntou por que deveríamos fazer uma lista de pecadores que podem entrar na igreja e uma lista de pecadores que não podem estar na igreja, e finalizou dizendo: este não é o Evangelho. Aqui Francisco cai em contradição, pois ao mesmo tempo que diz que é preciso dar instruções precisas sobre a vida cristã, ele também afirma o desejo de abençoar pessoas que querem continuar em união oposta daquela que Jesus nos ensinou. Para Francisco, todos devem ser acolhidos, mesmo que não queiram ser católicos, mesmo que não queiram seguir os mandamentos, o catecismo e as regras da igreja. Mas nem Cristo fez isso. Muito pelo contrário. Ele disse que a porta do céu é estreita,
Porta larga e fácil é a porta que conduz ao inferno. Não existe vida cristã sem regras e princípios, e todo pecador é aceito sim na Igreja de Cristo. Porém, a exigência é nossa mudança de vida. Veja o que diz São Paulo em 2 Timóteo 2, 4 e 5. Nenhum soldado pode implicar-se em negócios da vida civil, se quer agradar ao que o alistou. Nenhum atleta será coroado, se não tiver lutado segundo as regras. Francisco admitiu que às vezes se sente sozinho, mas ainda se esforça sempre em frente, dia após dia, e sublinhou que não teme cismas. O Papa pareceu inferir que os críticos de Fiducia Supplicans são de natureza cismática. Na Igreja sempre houve pequenos grupos que manifestam reflexões de natureza cismática. É preciso deixá-los continuar e morrer e olhar para frente. Para o Papa Francisco, querer seguir a tradição católica de 2000 anos é ser cismático. Ou seja, acuse-os daquilo que você é. Ao contrário das afirmações do Papa Francisco de que os oponentes dos Fiducia Supplicans consistem em pequenos grupos ideológicos, um número substancial de bispos, padres e outros clérigos, bem como notáveis acadêmicos católicos, criticaram publicamente o documento do Vaticano. Além da maioria dos bispos africanos, aos quais Francisco se referiu como um caso especial, a lista não exaustiva de críticos notáveis de Fiducia Supplicans inclui Cardeal Gerhard Müller, ex-prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Cardeal Robert Sarah, ex-prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, Cardeal Joseph Zen, bispo emérito de Hong Kong, Cardeal Daniel Sturla, arcebispo de Montevidéu, Uruguai, Bispo Atanásio Schneider e arcebispo Thomas Peta, da Arquidiocese de Santa Maria, em Astana, Cazaquistão, arcebispo Carlo Maria Viganò, ex-núncio papal nos Estados Unidos, arcebispo Héctor Aguer, arcebispo emérito de La Plata, Argentina, arcebispo Sviatoslav Shevchuk, chefe da Igreja Greco-Católica Ucraniana, Dom Adair José Guimarães, da Diocese de Formosa, Brasil, Dom Rafael Escudero Lopes Brea, bispo da Diocese de Moyobamba, Peru, bispo Marian Elegante, bispo emérito de Chur, Suíça, bispo Robert Pipta, bispo católico bizantino de Parma, Ohio, a Conferência Episcopal da Hungria, a Conferência Episcopal da Polônia, a Confraria do Clero Católico do Reino Unido, representando mais de 500 clérigos, a Confraria Australiana do Clero Católico, a Confraria do Clero Católico dos Estados Unidos, um grupo de 157 sacerdotes de língua espanhola. A Igreja Católica, sempre e em toda parte, ensinou que os atos homossexuais são pecados graves. E não vai ser agora que irão conseguir mudar a verdadeira fé da Igreja, ensinada por Jesus aos apóstolos e transmitida a nós por 2 milênios. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima!